Bom dia, gente. Estou aqui, ó, no ritmo junino, já os últimos vídeos, né, que tá acabando, fecha mês de junho. Então, agora a tia vai falar para vocês uma aulinha de história sobre entradas e bandeiras, tá? Tem que lembrar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, porque, ó, uma delas obedece ao Tratado de Tordesilhas, aquela linha que dividia quem? Um pedaço para Portugal e o outro pedaço para Espanha, tá certo? E outra dessas aqui, outra dessa expedição, não obedecia ao Tratado de Tordesilhas. Entrava direto para as outras terras para encontrar o que eles queriam, tá certo? Vamos ver logo sobre entradas. As entradas eram organizações feitas pelo governo português, tá? Da corte portuguesa. Eles faziam essas organizações, essas expedições bem organizadas para mandar eles entrar para o interior, lá para o lado do sertão, né? Porque no litoral já estava bem organizado já, mas eles faziam essas expedições para mandar para um lugar onde não tinha muita gente, que eles achavam que no sertão era uma mata, que era um lugar que ninguém ia. Então eles mandavam essas expedições para olhar lá a terra e ver as riquezas, se achar índios, capturá-los para vender depois como escravos, tá certo? Então eles faziam isso. E também procurar riquezas, né? Procurar qualquer tipo de riqueza que eles achassem. Capturar os índios, eles também iam fazer isso. E expandir a colônia, botar para morar mais gente para lá para trás, fazer o povo morar mais lá para dentro do Brasil, da colônia portuguesa, né? Então, entradas eram organizações feitas pelo governo da coroa portuguesa que respeitavam o Tratado de Tordesilhas, se era a corte que estava fazendo, né? Então eles diziam, não passem dali, porque aquela terra não pode mexer, não é nossa. Então todo mundo que ele estava organizando só ia até onde ele mandava, era a organização deles, tá certo? Então eles tentavam expandir a colônia, botar mais, levar mais povos para ali, para morar. Eles queriam também descobrir riquezas e queriam também capturar índios para vender como escravos, certo? Vamos ver agora as bandeiras. Já as bandeiras ou os bandeirantes de São Paulo, né? As bandeiras eram expedições organizadas por colonos, tá? Pelos colonos portugueses, alguns que estavam insatisfeitos por sua região não ser tão privilegiada como o Nordeste estava sendo. Então, por isso que os bandeirantes, a maioria deles vieram de São Paulo. São Paulo era uma região de difícil acesso para os portugueses. São Paulo era uma região pobre, pois não tinha nada que interessasse aos portugueses, por isso eles não iam lá. Por isso eles se organizaram, particularmente eles mesmos se organizaram para ir em busca de riquezas, alguma coisa que favorecesse a sua terra. Então eles fizeram o quê? Se juntaram, quem queria ajudar, e foram em busca dessa riqueza. Tá? Eles também capturavam os índios para vender, eles também iam atrás de riquezas. Tá certo? Foram tantos que eles acabaram encontrando ouro. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram ouro lá em Minas Gerais, no Mato Grosso. Tá certo? Então, o que eram bandeiras? Eram organizações particulares feitas por colonos portugueses que não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas, pois eles queriam encontrar a qualquer custo a riqueza que eles precisavam para favorecer a sua terra. Então, eles entravam de terra dentro, iam para o lado da Espanha, iam procurando tudo o que eles queriam, até achar, certo? Foi tanto que eles foram, com isso aí, eles favoreceram na região centro-oeste, que achou ouro lá em Minas Gerais e acabou favorecendo aquela região, né? E também eles ficaram também com a fama porque eles eram de São Paulo, né? Então, entradas, organizações feitas pelo governo que obedeciam ao Tratado de Tordesilhas. Bandeiras, organizações feitas por particulares, colonos portugueses, que não obedeciam ao Tratado de Tordesilhas, certo? Não queriam saber de nada, entrava e pronto. Então, agora a tia vai lendo o assunto e vai explicando, tá bom? Entradas e bandeiras. O governo português resolveu organizar expedições, grupo de pessoas que viajam com finalidades específicas para favorecer a expansão da colonização para o oeste,
e a descoberta de riquezas. Tá vendo? Ele ia lá para descobrir riquezas. Esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Estamos falando das entradas. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os índios que encontravam pelo caminho. Eles capturavam, matavam também, tá? Matavam um bocado. Então, os jesuítas, tiveram um conflito muito grande, porque quando eles foram levados para ali para catequizar os índios. E aí chegaram gente agora matando os índios, levando os índios para vender como escravos. Então, eles tiveram um conflito muito grande aí com os jesuítas, que estavam catequizando eles. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os índios, os indígenas, que encontravam pelo caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespúcio, tá? Quem capitaneou a primeira expedição de entradas foi Américo Vespúcio, tá? Foi aquele que descobriu as Américas, né? Que comandou cerca de 30 homens entrando 40 léguas pelo sertão. Tá vendo? Eles foram pro lado do sertão, achando que não tinha nada ali, que ali só era uma mata, ou que era um terreno que ninguém... Pronto, eles entraram ali para procurar riquezas e para procurar botar gente ali para morar. Tá certo? Então, na altura de Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Morea e Pedro Teixeiras. Vamos agora para bandeiras. Bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Tá vendo? Já falou? Mas, grande parte das bandeiras partia de São Paulo. Lembra que eu falei? Eles queriam favorecer a terra dele em alguma coisa, que não tinha nada que chamasse a atenção da coroa portuguesa. Ou de localidades do seu retorno. Ou saía de São Paulo ou do entorno de São Paulo ali, porque era da mesma região, né, do Sudeste. Como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. As bandeiras eram compostas de várias pessoas. Existem pessoas que as chefiavam, os capitães. Existiam pessoas que as guiavam, já que conheciam as matas. Os mamelucos era que guiavam. Ainda participavam delas índios mansos, tá? Negros, padres, mulheres e crianças. Fazer parte das bandeiras não era nada fácil. Muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, como fome, ataque de índios, animais selvagens, doenças e etc. Pronto. No livro de vocês olhem aí que mostra o Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Esse aqui, esse traço aqui, ó, Portugal e Espanha, certo? Continuando. Para que as pessoas das bandeiras pudessem sobreviver, os bandeirantes, ao montarem seu acampamento numa determinada região, também organizavam uma plantação ao redor. Então, eles faziam ali o seu acampamento e plantavam. Enquanto essa plantação não saiu, o que eles faziam? Vamos ver. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam alimentos das espécies vegetais nativas que tinham no lugar. Eles saíam tirando as frutas das árvores, iam caçando, fazendo o que podiam, até poder colher o que eles plantaram. Também procuravam acampar próximo dos rios, para ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Como não eram oficiais as bandeiras, ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoavam o Brasil. Tá? Olha, as entradas tinham que
expandir a colônia, botar mais povos, né? Botar mais gente para morar, descobrir riquezas e capturar indígenas, certo? E quem chefiou ela foi Américo Vespúcio. Já as bandeiras não iam povoar lá, não. As bandeiras queriam encontrar riquezas. Capturava índios também para eles poderem vender e ganhar dinheiro, né? Vamos lá continuar. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoavam o Brasil, pois este já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, a expansão de alguma cidade criada, as expedições despovoavam regiões, pois destruíam tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Então, eles acabavam destruindo, despovoando, porque já tinha índios morando, eles não iam povoar, mas também eles matavam os índios, eles destruíam as tribos, levavam os índios para vender como escravos, então aquela região já ficou sem ninguém. Ele despovoava o lugar em vez de povoar. Os ciclos das bandeiras, vamos ver agora. O período em que as bandeiras existiam pode ser definido em ciclo da caça ao indígena, tá? Ciclo da caça ao indígena, e ciclo da mineração. Foram duas coisas. No ciclo da caça ao indígena, os bandeirantes dedicavam-se a capturar os indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras, tá vendo? Capturava eles para vender como escravos. Muitos bandeirantes desse ciclo tornavam-se famosos. Foi Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Pais, Bartolomeu Bueno da Silva, chamado de Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um. O que é que eles fizeram? O que foi importante, tá bom? Antônio Raposo Tavares foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro, pelo interior, em busca de indígenas para vender como escravos. Esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuítas localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Cresceu o território do Brasil porque eles iam tirando as pessoas da Espanha, então aquele dali já foi chegando para o lado de Portugal, né? Cresceu o Brasil territorialmente. Agora, Manuel Preto foi o fundador da Freguesia do Ó, em São Paulo. O comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guairá em 1628. Pronto. Fernão Dias Pais ficou conhecido como caçador de esmeraldas. Por quê? Será que ele achou esmeralda? Ele caçava esmeraldas, não era? Olha, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de esmeraldas verdes, que acreditava serem esmeraldas, e que lhe rendeu o título de governador das esmeraldas. Também foi o responsável por dar início ao período de mineração do ouro em Minas Gerais. Caçador de esmeralda, hein? Bartolomeu Bueno da Silva foi o famoso brasileiro que colocou fogo em aguardente e fez que os indígenas acreditassem que faria o mesmo com eles. Ele colocou fogo na aguardente, na cachaça, tá, gente? Tem álcool, ele botou fogo e os indígenas ficou com medo daquilo ali. Acabou eles subornando os índios com isso. Veja o que aconteceu. Olha, ele colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso não lhe dissesse onde encontrar o ouro. Com medo, os indígenas disseram. Por esse motivo, ficou conhecido como Anhanguera, que a língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. Tá vendo? Ele foi chamado de Diabo Velho, porque ele fez o negócio do fogo, aí eles ficaram com tanto medo, botou esse nome nele. Borba Gato era genro de Fernão Dias Pais. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão. Quando então descobriu ouro na Serra Sabarabuçu,
e no Rio das Velhas. Depois passou a ter grande prestígio. Depois disso que achou, né, o ouro. Agora, Domingues Jorge Velho foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder era Zumbi dos Palmares, né? Era Zumbi? O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugitivos, né? Os fugidos, e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. Servia para os escravos fugitivos se esconderem. Então, uma das finalidades dele é acabar com esses quilombos. Tá? Então, muitas das expedições eles eram contratados para acabar também com os quilombos, para não ter como os escravos fugirem. Para onde eles vão se não tiver um lugar? Então, eles queriam acabar com essa alternativa deles fugirem, de ter um lugar para ir. Então, aqui, ó, Domingues Jorge Velho conseguiu acabar com os quilombos, o Quilombo dos Palmares mais conhecido. No ciclo da mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, ouro, diamantes, pratas, etc. Nesse período, as bandeiras exploravam o entorno dos rios Tietê e Paraíba, tá? Em torno deles. Depois chegaram à Serra de Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, local onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foram Fernão Dias, que explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeraldas, não conseguindo encontrá-las. Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu o ouro em Goiás. Pascoal Moreira Cabral, que descobriu o ouro em Cuiabá. Rodrigo Arzão e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais. Tá? Agora, as bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências. Vamos ver? Olha, descobertas de riquezas minerais, tá? Uma das consequências. Eles descobriram as riquezas minerais. Povoamento do interior do país. Povoou, colocou gente lá no interior, no sertão, tudo para morar, muita gente para morar. Expansão territorial da região centro-oeste, aquela que eu falei. Encontraram ouro lá, em Minas Gerais, né? No Mato Grosso, tudo ali. Então, eles encontraram ali e eles acabaram expandindo aquela terra. Todo mundo queria estar ali para achar o ouro. Então, aquela terra, aquela região, ela foi bastante povoada, tá? E expandiu, cresceu, para todo mundo procurar sua parte ali no ouro. E agora vamos falar de monções. Monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Quem estava procurando minérios, essas monções iam levar para eles alimentos, armas, pólvora, tá bom? Instrumentos de trabalho, para eles poderem cavar, essas coisas tudo, eram monções que levavam. Então, eles serviam para isso, para levar esses instrumentos, esses alimentos, tudo que eles precisavam, para poder procurar os minérios, tá? Para poder procurar o ouro. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil, que é hoje, certo? Então, aí vocês vão fazer as atividades da página 49, 50, deixa eu ver se tem mais. Acho que é até aí. Pronto, 49 e 50, e a gente se vê mais tarde, tá? Para corrigir. Tchau, gente, beijão. Tchau para vocês.